Plano de Gerenciamento da Qualidade em Projetos. Meu nome é André Novaes e você está em mais uma aula de Gestão de Projetos. Nós iremos falar hoje sobre o Plano de Gerenciamento da Qualidade. Nós precisamos entender que precisamos controlar. Nós precisamos de ter métricas, parâmetros dentro do nosso projeto. E um deles é a métrica da qualidade. Como nós vimos nas outras áreas de gerenciamento, tudo existe com um propósito. E a qualidade dentro de projetos vai existir para estabelecer métricas. E essas métricas vão dizer se as nossas entregas estão tendo qualidade. Então, de um modo bem simples, de um modo bem rápido, para a gente entender como se controla a qualidade dentro de um projeto, a gente precisa de entender quais são os processos, quais são as atividades que podem influenciar na entrega final do meu projeto. Se aquela atividade não é crítica, se aquela atividade não influencia no meu produto final, eu não preciso de ter tanto cuidado em ter um plano de gerenciamento da qualidade para aquela determinada atividade. Então, por exemplo, imagina que uma coisa bem simples, nós vamos fazer um suco de laranja. Então a gente pega e lista os passos para a gente fazer um suco de laranja, a gente faz uma lista de atividades. Então a gente tem ali o processo de escolha das laranjas, o corte da laranja, espremer a laranja, adicionar água, adicionar açúcar. Pronto, está ali feito. Colocar no copo e servir. Então o meu projeto ele vai começar lá na escolha da laranja e vai terminar eu servindo ali para o meu cliente. Como que eu vou conseguir mapear o que é uma atividade que merece estar dentro de um plano de gerenciamento da qualidade? São aquelas que vão influenciar na percepção do meu cliente final. Ou seja, do cliente que comprou o suco, na hora que ele tomar o suco, ele vai assim, isso daqui tá bom ou tá ruim? Então eu pergunto para vocês, se eu escolher as laranjas erradas, vai influenciar na qualidade final do meu produto? Se eu escolher uma laranja que está muito verde, eu vou tomar aquele suco e está azedo, vai influenciar na qualidade. Entenderam por onde eu começo? E o processo de se cortar a laranja ao meio vai influenciar na percepção do meu cliente? Não. Você não cortou essa laranja bem no meio, estou sentindo. Isso não vai acontecer, é improvável. Então, começando a estruturar um plano de gerenciamento da qualidade, você deveria ter métricas, ferramentas para você controlar a qualidade da escolha da laranja, você ter um checklist, você ter um processo estruturado que vai permitir que você escolha só laranja boa. Por outro lado, você não precisa de ter um procedimento que ensina como que se corta a laranja, porque aquilo não vai influenciar no meu produto final. Legal, consegui entender. A forma com que eu coloco o suco de laranja dentro do copo vai influenciar a percepção do meu cliente? Não. Então é desnecessário ter um procedimento para isso. Mas e a quantidade de açúcar? Se eu colocar pouco açúcar, ele vai achar que está muito amargo, está muito ácido aquele suco. Ou se eu colocar muito açúcar, ele vai pensar assim, nossa, isso aqui está um melado, eu não consigo tomar isso, está ruim. Se ele fala está ruim, teve um problema de qualidade. Então, a adição de açúcar também precisa de ter um processo de qualidade. E quando eu falo um processo de qualidade, é você conseguir controlar suas atividades para que você entregue o que foi estipulado para o seu cliente. Beleza? Entendemos essa primeira parte? Como você começa? Você pega toda a lista de atividades do seu projeto, feito lá na parte de gerenciamento do tempo, e você vai copiar essa lista de atividades para uma outra planilha, ok? Copiando para outra planilha, você vai começar a ver tarefa por tarefa, atividade por atividade, e vai identificar se aquilo vai ser essencial para o sucesso ou não, tá bom? Se não for essencial, você tira. Então as atividades que vão ficando são aquelas que influenciam o produto final do seu projeto. Então você olha lá o que está escrito no escopo. A descrição do meu produto, do meu serviço vai ser isso, isso e isso. Quais são as atividades que podem impactar diretamente
na qualidade do meu produto final, na percepção do meu cliente. Ai, André, nossa, eu estou vendo aqui meu processo é muito complicado, tudo vai influenciar na percepção do cliente. Meu amigo, às vezes isso acontece. Então você tem que ter um olhar bem crítico, bem apurado para enxergar o que realmente é essencial. Então a primeira coisa que você vai fazer é listar esses processos, ok? Então o primeiro passo prático é esse. O segundo passo, você precisa determinar quais ferramentas você vai utilizar para controlar a qualidade daquela atividade. Então se eu estou falando aqui da escolha de laranjas, olha só um exemplo bem simples, mas você consegue trazer para a realidade do seu projeto. Eu estou falando ali do processo de escolha, eu não posso escolher laranjas que estejam azedas, porque vai influenciar na percepção do meu cliente. Então, qual critério eu vou estabelecer para não escolher laranja ruim? Eu posso estabelecer 2 critérios. A cor da laranja, não pode ser uma laranja verde, e também eu posso colocar ali a textura, não pode ser uma laranja mole. Então eu coloco um checklist. As laranjas são laranjas? Laranjas são laranjas, né? Enfim. E as laranjas estão firmes? Porque eu também não posso colocar uma laranja podre. Então eu coloco um checklist que o cara que estiver ali escolhendo, ele fala assim, essa tá ok, essa não tá. Ele vai ter um parâmetro para ele seguir. Ele vai ter um procedimento que ele pode seguir. Além disso, eu tenho muitas outras ferramentas. Inclusive, existe uma disciplina só de gestão da qualidade para muitos cursos, onde você vai aprender essencialmente 7 grandes ferramentas da qualidade. Essas 7 grandes ferramentas da qualidade você pode aplicar basicamente em qualquer processo, em qualquer empresa. Mas aqui eu vou ensinar para você a mais simples de todas, a que você vai aplicar aí no seu projeto, para que você entenda pelo menos como que é a dinâmica desse processo, dessa área de gerenciamento dentro dos projetos. Tudo bem? A ferramenta que vamos aplicar será a ferramenta do checklist ou folhas de verificação. Ela pode ser de 2 tipos. Eu tenho listas de verificação de frequência e lista de verificação simples. Então, checklists de verificação ou checklists simples. Ele só tem esses 2. E desses 2, o mais simples é o simples, como o próprio nome já fala. E é essa ferramenta que você vai ter que utilizar no seu projeto. Então você vai escolher 3 grandes processos, 3 grandes atividades que são as mais críticas, mesmo que tenham mais. Você vai escolher somente 3 e você vai elaborar um checklist para elas. Então você vai criar uma nova planilha e você vai colocar como título do seu checklist o nome da atividade, o nome do processo em que você está estruturando o checklist. Então vamos supor que a gente está trabalhando aqui num projeto e nesse projeto a gente precisa de fazer uma viagem. E nessa viagem nós vamos utilizar um automóvel. Então nós vamos colocar um checklist viagem. Então dentro dessa atividade, dentro desse processo, eu vou listar tudo aquilo que eu tenho que verificar, tudo aquilo que eu tenho que checar antes de fazer aquela atividade. Então eu vou precisar de checar a gasolina, eu vou precisar de checar óleo, checar freio, checar pneu, checar documentação do carro. E eu vou começando colocando um checklist, uma lista. Eu vou listando todos estes itens, um a um, e eu coloco uma coluna logo ao lado. Eu coloco ok ou não ok. Eu posso utilizar conforme ou não conforme, atende ou não atende, ou atende parcialmente. É o equivalente a eu ter uma lista e eu vou ali, olha só, foi feito aqui o abastecimento, confere, está conforme, atendeu, está dentro do especificado, dentro do esperado. Colocou só meio tanque, então atende parcialmente, a gente precisa de ver se vai ser suficiente aquela quantidade de gasolina. Não encontrou o documento do carro. E agora como que eu vou marcar aqui no meu checklist? Não confere. E se não confere, eu não posso executar aquela atividade antes que tudo esteja conforme, para que eu consiga de fato garantir a qualidade da minha entrega. Então o checklist nada mais é do que uma lista de coisas que você precisa de checar antes de executar aquela atividade. Mas eu posso ter um checklist enquanto está acontecendo o meu projeto? Porque
o meu projeto é um evento, então eu preciso de fazer alguma coisa durante. Com certeza. Você pode ter um checklist, por exemplo, para controlar a entrega de um buffet. E você vai colocar características como quantidade, temperatura, a qualidade do que está sendo entregue. Ah, você comprou suco lá do seu buffet. Só que você comprou suco natural e eles estão te entregando aquele suco de pozinho. Se isso não estava documentado, se isso não está no checklist, pode estar outra pessoa que está ali durante a entrega daquilo e não vai ver. Vai passar batido e a pessoa que pagou por aquilo vai falar assim, nossa, isso aqui foi uma porcaria. Esse negócio tinha gosto de gasolina com xixi de dragão, sei lá. Exagerando aqui, né? Mas enfim, você precisa de ter os critérios estabelecidos previamente para que qualquer pessoa que esteja ali durante a execução, está falando do checklist que acontece durante, seja capaz de identificar se aquela entrega está dentro dos parâmetros de qualidade ou não. Outro parâmetro, por exemplo, temperatura da bebida. Você comprou a cerveja e o cara está te entregando Kaiser quente. Você vai aceitar? Se você aceitar, depois você tem que pagar. Mas se você tem isso estruturado, você sabe que aquilo não é aceitável dentro do seu projeto, não é uma entrega dentro dos parâmetros de qualidade, você recusa e você não precisa de pagar por aquela entrega. É assim que funciona no mundo dos negócios. Beleza, pessoal? É só isso daí. Eu espero que eu tenha contribuído com o entendimento de vocês e que vocês possam colocar em prática esses conhecimentos dentro do plano de gerenciamento da qualidade do projeto de vocês. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até mais.